Estou pronto! O Bob Esponja é uma das figuras mais icônicas da cultura pop. Um otimismo inabalável, um riso contagiante e uma paixão incompreensível por virar hambúrgueres. Mas e se eu te disser que por trás de todo esse entusiasmo, talvez exista uma tristeza profunda que nunca veio à tona? Porque o Bob Esponja nunca surta, mesmo sendo constantemente humilhado, ignorado e muitas vezes maltratado por quase todas as suas voltas. Desde o primeiro episódio, Bob nos é apresentado como um empregado ideal. Chega cedo, tem orgulho do trabalho, limpa o chão com a língua se for preciso. No episódio O Funcionário do Mês, ele entra numa disputa com Lula Molusco por um título, que, sejamos honestos, só ele se importa. E isso é curioso. Enquanto Lula Molusco trata o trabalho com desprezo, Bob Esponja trata como se fosse sua missão de vida. Mas por quê? Bob não tem vida amorosa, não tem grandes aspirações. Sua maior alegria é ser o melhor funcionário possível. Mas será que isso é realização ou só uma fuga? Essa obsessão com o trabalho pode ser vista como um tipo de alienação, uma forma de preencher o vazio com tarefas repetitivas que dão a ilusão de propósito. Bob é aquele funcionário que nunca reclama, que sempre diz sim, mesmo quando está sendo explorado. E isso não é uma virtude, é um sinal de alerta. Bob Esponja mora sozinho com seu caracol Gary. Seu melhor amigo Patrick, apesar de carinhoso, é intelectualmente limitado e não entende a profundidade emocional de Bob Esponja. E o mais triste, quase ninguém leva o Bob Esponja a sério. O Senhor Sirigueijo o vê como um peão descartável. Lula Molusco despreza. Sandy, mesmo sendo uma das poucas que o respeita, vive ocupada em suas próprias aventuras. No episódio Gravando o Band Geeks, quando Bob finalmente é colocado no centro de algo maior, ele integra uma performance brilhante. Mas o que realmente emociona não é ele ser talentoso, é ele ser notado. Pela primeira vez ele brilha e parece que é tudo o que ele sempre quis. Essa necessidade desesperada de agradar a todos, de ser útil, de ser querido, é típica de alguém que nunca se sentiu o suficiente. Talvez o exemplo mais assustador da repressão emocional de Bob Esponja esteja no episódio como Pizza Crust. Nele, Bob Esponja é obrigado pelo Senhor Sirigueijo a entregar uma pizza numa jornada quase suicida. Ele enfrenta tempestades, deserto, queda de rochas e ainda assim canta. Mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando ele está faminto, perdido, humilhado, Bob continua cantando. E quando finalmente entrega a pizza, o cliente grita com ele e joga tudo fora. Bob Esponja desaba? Não. Ele chora? Também não. Ele simplesmente continua sorrindo. E é aí que está o problema. Esse tipo de repressão emocional, essa negação da dor, é um padrão que se repete em toda a série. Bob Esponja sempre tenta transformar a tristeza em alegria, mas em alguns episódios isso quase o destrói. Há momentos raros onde o sorriso de Bob Esponja começa a rachar. Um deles é o episódio A Grande Frigideira. Nele, Bob é desafiado a fritar hambúrgueres numa chapa enorme, com dezenas de clientes esperando. Ele entra em um colapso interno. Seus movimentos se repetem, sua mente entra em pânico e ele tenta manter a performance, até que finalmente quebra. Pela primeira vez, Bob Esponja entra em um transe mecânico. Ele continua fritando sem parar, como se fosse uma máquina, sem emoção, sem alma, apenas execução. Esse episódio é uma metáfora perfeita para o esgotamento emocional, o burnout. Bob não sabe parar, ele não sabe dizer não. Ele não sabe descansar, porque no fundo, ele acha que precisa ser perfeito o tempo todo. E o pior, ninguém o ajuda. Existe um episódio considerado um dos mais sombrios da série. O episódio Gravando, ou o episódio Perdido. Nesse episódio, Bob parece completamente fora de si. Ele grava tudo obsessivamente, tentando registrar cada segundo da sua vida com perfeição. À medida que o episódio progride, ele começa a perder o controle de si mesmo. As gravações tomam conta da sua mente. Ele se vê de fora, como se nem soubesse mais quem é. A vida deixa de ser vivida e passa a ser apenas registrada. Esse episódio é uma das maiores pistas de que Bob sofre uma crise existencial silenciosa. Ele tenta controlar a realidade, tenta dar sentido a tudo, mas no fim só consegue mostrar o quanto está preso dentro de si mesmo.
Bob Esponja é, de certo modo, um personagem estoico. Ele sofre e não reclama, ele perde e não desanima, ele é ofendido e ainda assim sorri. Mas o estoicismo, quando levado ao extremo, vira negação, e Bob Esponja nega sua dor o tempo inteiro. O sorriso de Bob Esponja é, ao mesmo tempo, sua força e sua prisão. Ele quer manter tudo leve, engraçado e alegre, mas isso faz com que ninguém leve sua dor a sério. O único que talvez entenda isso é o próprio Lula Molusco. Não porque ele é sábio, mas porque ele também sofre em silêncio. Só que, ao contrário de Bob Esponja, Lula Molusco expressa seu descontentamento. Ele reclama, grita e explode. Bob Esponja guarda tudo, e isso torna ainda mais frágil. Bob Esponja é um ser que tenta, a todo custo, encontrar sentido no cotidiano. Ele vê beleza onde não há, amor onde só há rotina, e diversão onde há exploração. Isso é lindo, mas também é trágico. Bob não surta porque ele não pode surtar, porque se surtar, toda a estrutura da sua vida desmorona. Ele é o pilar que sustenta a própria ilusão. Mas será que isso é sustentável? Será que no fundo Bob Esponja só continua sorrindo porque tem medo do que vai encontrar se parar de sorrir? Essa é a pergunta que fica. No final das contas, Bob Esponja é um personagem que representa algo mais profundo do que parece. Ele é a caricatura do otimismo extremo, da bondade condicional, da alegria que insiste em existir mesmo quando ninguém devolve carinho. Mas talvez o que mais emocione Bob Esponja seja justamente isso. Mesmo triste, ele escolhe sorrir. Mesmo ignorado, ele escolhe servir. Mesmo sozinho, ele escolhe amar. Não porque é bobo, mas porque talvez ele acredite que o mundo pode ser melhor. Talvez Bob Esponja nunca surte porque ele sabe que se ele cair, ninguém mais vai manter a luz acesa. E isso é uma das coisas mais tristes e belas da animação moderna.